Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo tutorial de como fazer uma bola de fogo, que é essa daqui, que tá na minha tela. Eu demorei bastante para chegar nesse resultado aqui que eu queria. Então deixa aquele like, vai ajudar bastante o canal. E se você não for inscrito também, se inscreva. Eu vou fazer desde o zero, então vamos lá, abre sua Godot e acompanha esse vídeo que vai ficar bem legal. Então eu vou criar aqui uma nova cena. E aí eu vou começar com um nó 3D simples aqui. E vou chamar ele de Fireball. Vou chamar de V2, que eu já tenho um. Eu vou salvar isso daqui. E aí eu vou começar a fazer esse efeito, que ele é baseado em shaders, com uma cápsula. Então para adicionar uma cápsula, eu vou adicionar uma Mesh Instance 3D normal. E vou adicionar aqui na Mesh uma cápsula. Para a gente ter visualização do passo a passo. Vou chamá-la de Caps. E aí, como eu disse, eu vou fazer ela baseada em shader. Eu vou clicar nela aqui e vou dar um novo Surface Material Override, certo? E aí vai ser do tipo shader. Eu vou clicar aqui, vou clicar no shader, vou dar um New Shader, vai ficar com o mesmo nome, vou salvar. E a gente vai ter acesso aqui ao nosso código da shader. E aí eu vou copiar e colar aqui rapidinho e vou explicar para vocês o que se passa e vou deletar algumas coisas também. Então deixa eu comentar isso daqui. Então eu vou copiar e colar aqui e comentar para vocês para o vídeo não ficar muito longo. Essa parte aqui eu vou comentar também e já mostro o que é isso aqui, tá? Então começa por essas duas linhas aqui que chamam o Noise Sampler e o Gradient Sampler, né? São duas variáveis de amostra que vai aparecer aqui, ó, Shaders Parameter, tá? Porque são duas uniform, tá vendo? E a terceira também aqui, ó, Uniform é a força de emissão, mas também vamos comentar aqui. Vou salvar. Então aqui temos a opção de colocar um noise e aqui de colocar um gradiente, certo? Então eu já vou colocar aqui para vocês terem uma visualização melhor. Eu vou criar aqui um noise texture 2D e vou clicar nele e vou abrir algumas opções. Isso daqui é a opção da textura e o noise em si, né, que é o ruído, vai ficar aqui. Vou criar um novo, vou clicar nele aqui. Eu vou mudar aqui rapidinho para simplex e eu vou colocar o valor de 0.07 para ficar maior. E eu vou tirar esse fractal aqui, ó. Vou colocar nenhum. E aí ficou mais ou menos assim. Isso aqui é a gosto de vocês. Eu quis deixar bem, vamos dizer, grande assim, o fogo, como se fosse uma mistura de lava. Mas se vocês quiserem, vocês podem diminuir aqui. Tem a opção aqui de deixar do jeito que vocês quiserem. Mas esse aqui é o meu gosto. Então eu vou fechar isso daqui. E aí vocês podem ver logo de cara que tem uma linha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma linha aqui que separa as rachaduras, né? E aí para resolver isso, a gente vem aqui e clica na opção Seamless, tá? E aí vai ficar sempre a rachadura aqui aberta. Bom, isso daqui tá bom para a gente ter como base. E vou abrir aqui a nossa opção de gradiente. Vou dar um novo gradiente Texture 1D, que é o mais simples. Vou clicar nele aqui. Logo no começo, coloca aqui vermelho, vem RGB vermelho. E esse aqui do final coloca a amarelo, certo? E aí vocês cliquem aqui no meio para aparecer essa opção do meio aqui e vocês poderem dar mais vermelho ou dar mais amarelo, certo? Então eu vou deixar assim. Aí vocês ajeitem aí do jeito que vocês querem. Eu vou fechar aqui e pronto, tá? Então eu expliquei a linha aqui, essas duas linhas, a 3 e 4, e já utilizei aqui. Eu dei uma amostra de noise, de ruído, e uma amostra do gradiente aqui, para a gente poder utilizar no código. Então eu vou diminuir isso daqui para a gente ter uma noção maior. Tá, então essas duas linhas eu expliquei. A nossa função principal, a única função que roda aqui é essa de fragment. E aí a gente vai criar aqui, ó, essa float, essa variável float chamada noise, e essa aqui também, esse vector 3 aqui, chamado gradiente. E aí o que faz é basicamente o noise ele vai aplicar o nosso sample de ruído, para a gente poder aplicar no alpha e criar essa parte aqui de alpha 100% e alpha 0%, tá? Então que é de alpha sim e alpha não, vamos dizer. E o gradiente é o gradiente em si, então a gente criou do vermelho até o amarelo. Então o albedo, que é a cor, a gente aplicou o gradiente, e o alfa a gente faz uma função aqui para ter essa amostra aqui. E aí eu vou descomentar aqui essa emissão. E aí para descomentar a emissão, a gente vai usar essa função Fresnel.
Essa função tem aqui no Godot Shaders, chama Fresnel. Então ela é basicamente aqui uma função famosa utilizada em várias outras aplicações de shader, tá? Que vai criar essa bordinha aqui e vai emitir luz. Então é exatamente isso. Eu copiei e colei lá, eu ajustei um pouquinho aqui, ajustei um pouquinho para o meu gosto, e aí eu vou aplicar isso na parte de emissão. E aí faltou aqui essa Uniform Float, que é a força da luz que vai brilhar. Se eu colocar aqui 1, vai brilhar muito mais fraco. Se eu botar 4 aqui, vai brilhar bastante. É até muito, vou botar 2 aqui. Isso daqui é importante para tirar futuras rachaduras dentro da bola de fogo. E aí, por último, tem esse Cool Mode, que eu vou mostrar para vocês agora. Se vocês olharem de baixo para cima, eu não consigo ver a parte de cima, né? Tá meio que transparente. Então eu vou pegar e vou... Então eu vou pegar e desativar isso daqui. Parece que eu desliguei o Seamless sem querer. Eu desliguei o Seamless aqui, tá? Então eu liguei de volta. Fiz besteira. Mas é isso aí, ó, tá vendo? Tá bem parecido já com uma bola de fogo. E aí, para ajeitar a forma dela, deixa eu fechar aqui. Bom, e agora para ajeitar a forma, eu vou pegar o que eu tenho feito no Blender, tá? O que eu fiz? Eu peguei a cápsula, exportei como FBX, abri ela no Blender e eu modifiquei para ela ficar dessa forma aqui, tá? Parece uma lâmpada. Aí, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, Caps, dentro da mesh que tem uma cápsula, vou arrastar esse ponto OBJ e aí vai ficar a minha bola de fogo do jeito que eu modifiquei no Blender. Vou deixar disponível lá no meu Patreon o projeto e vai ter isso aqui lá para vocês poderem utilizar. E aí se vocês rodarem ela aqui, mais ou menos 90 graus, vai aparecer uma bola de fogo. E aí o último detalhe é, eu vou colocar uma bola dentro da bola de fogo para ficar mais legal. Então vou adicionar uma mesh, vou chamar ela de bola, vou dar uma forma de esfera aqui, ó. E aí o tamanho dela eu deixei como ponto 44 e ponto 88 aqui na altura. E aí você vai ajeitar aqui, ó, direitinho e tá ótimo. E aí por último é só dar uma cor para a bola, que tá muito feio branco, né? Então a gente vai criar de novo aqui um Surface Material Override, só que dessa vez não é uma shader, a gente vai dar um material standard aqui, mais comum. E aí vocês vêm aqui Vertex Color Use as Albedo, vem aqui no albedo e muda para vermelho ou laranja, um vermelho meio laranjado. Assim, vou copiar essa cor aqui que eu vou usar daqui a pouco. Copiei o hexadecimal, vou vir aqui na emissão, vou ligar a emissão para ela também brilhar. Vou vir aqui, tirar esse preto e colar o hexadecimal que eu quis. Mas tá vendo? Tá bem laranja e bem brilhante. Aí você bota aqui, sei lá, para 2 para brilhar mais ainda. E aí já tem aqui a bola de fogo, tá? E aí se vocês quiserem ajeitar aqui, ó, só vir aqui e dar mais vermelho para ela. E aí vai ficar do jeito que eu mostrei no vídeo aqui logo no começo. Eu pessoalmente mudei algumas coisas na shader, tá? Mas basicamente é isso daqui, esse é o efeito que vocês têm na sua bola de fogo, foi assim que eu fiz, passo a passo. Expliquei rapidinho ali a shader, mas não vou entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, se você tiver dúvidas, quiser discutir sobre isso, entra no Discord do canal. O link tá na homepage aqui do meu canal no YouTube, entra lá e a gente conversa sobre isso. Então é isso, vou deixar lá no Patreon esse projeto exemplo. Vou montar um projeto exemplo com essa bola de fogo, com código. E aí dentro do projeto vai ter esse objeto aqui, ó, chama Fire Fogo V2, é esse nome estranho, .obj, tá? Que é só literalmente o objeto ali, não é uma mesh, é menos do que uma mesh, é mais simplificado, que é para vocês poderem arrastar, que nem eu fiz aqui nessa parte aqui da mesh, certo? Então é isso, esse vídeo deu um trabalhão. Então valorize esse vídeo, deixa aquele like, entra lá no Patreon, se torne um membro se você puder. E aí logo o YouTube vai liberar a função de se tornar um membro do canal. E aí eu vou poder trazer mais conteúdo como esses aqui para vocês. Certo? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.